Shabbat Shalom. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o dom mais controverso que tem, teologicamente falando. No meio teológico há muita controvérsia sobre esse dom que nós vamos tratar hoje, que é o dom de línguas. E foi um dom justamente que nesses últimos dias teve muita em evidência na internet, não de uma forma tão positiva como era para ser, mas de uma forma negativa. A gente viu memes sendo feitos por causa de um jovem do meio pentecostal. E a gente vê como anda banalizadas certas coisas, mas a palavra de Deus ela é séria, ela nos chama a uma vida com o Senhor de forma diferente. E a gente tem nesse dom, e eu queria que vocês abrissem em 1 Coríntios, capítulo 14, que Paulo vai trazer justamente um capítulo quase todo só para falar desse dom, que é o dom de línguas. E o dom de línguas, no meio estudiosos, tem dois extremos. Tem os extremos dos cessacionistas e tem o extremo dos pentecostais. Os cessacionistas, eu vou começar pelos cessacionistas, como eles acreditam a respeito do dom de línguas. Eles acreditam que o dom de línguas é um temporário, que já cessou enquanto a Bíblia estava sendo escrita. E que esse dom era apenas para você se comunicar numa língua que já existia e que Deus fazia você fluente nessa língua para comunicar-se com outra pessoa. E eles traçam 7 argumentos. E aí eu anotei aqui, vou ler, viu, gente? Porque é muita coisa e eu vou dar umas brechadazinhas aqui, umas filas aqui. Então, eles dizem, em primeiro lugar, que os dons eram apenas no período apostólico. Foi ali e acabou. Depois, eles dizem que a Bíblia é suficiente. Eles argumentam que com o fechamento do cânon bíblico, ou seja, de todos esses livros que nós temos aqui, que é a palavra de Deus, não há mais necessidade de revelação. Não há mais necessidade de dons, porque a palavra ela já é suficiente. Então, não há necessidade mais de nenhum dom. Também eles falam que, em 1 Coríntios 13, do 8 a 10, vai dizer que é temporário, que os dons são temporários. E aí, já se cessou. Esse tempo já acabou. Que a função da profecia e das línguas na igreja servia para revelar a vontade de Deus e edificar a igreja antes da conclusão da Bíblia. E hoje os dons não são mais necessários. A ausência de evidências claras de dons extraordinários após o período apostólico, ou seja, a gente vê que no começo da igreja, até o século II, houve muita manifestação dos dons. Mas a partir do século II, a gente só vai ver no século IV e depois no século XX. Então, por isso que eles dizem que acabou. Geralmente, quem crê nessa doutrina são presbiterianos, as igrejas mais tradicionais, certo? Mais reformadas. E aí eles dizem que, por não ter nesse período mais, não ter mais nenhuma manifestação, então passou. Tudo que a gente vive hoje não é revelação, certo? E aí, eles falam também sobre o perigo das falsas profecias, da manipulação emocional, né? E da confusão nos usos dos dons, porque as pessoas passam a ser mais exibicionistas espirituais do que servos, né?
E aí eles falam muito sobre isso. E o foco do Espírito Santo hoje, que é o último argumento que eles trazem, é que o foco do Espírito Santo hoje é para transformação moral. Só para transformação moral. Não há manifestações extraordinárias. Então, esses são os argumentos dos cessacionistas. Entre eles nós temos Sproul, que é um grande teólogo. Né? Temos também John MacArthur, que aí eles trazem muito essa questão cessacionista. No outro extremo, nós temos os pentecostais. E aí os pentecostais vão para o outro extremo. Eles dizem que as línguas são a evidência do batismo no Espírito Santo. E que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência separada da conversão. Ou seja, você se converte, depois você é batizado com o Espírito Santo, e aí com esse batismo, você é revestido de poder e de autoridade para dizer que agora você tem o Espírito Santo e a partir daí você pode exercer cargos, ministérios, dons na igreja. Porque enquanto você não recebe o dom de línguas, você não pode exercer nenhuma função na igreja. E a base da doutrina deles estão em Atos 2, 10, 19. Que são justamente quando aconteceu a descida do Espírito Santo, né? E houve aquele mover, e aí a gente vê que eles, nesses 3 textos, eles embasaram essa doutrina deles, que o batismo no Espírito é uma experiência separada da conversão. Certo? E aí no meio desses grandes teólogos está William Seymour, não sei se é o nome assim, mas ele foi o da Rua Azusa. Ele foi Seymour, né? Seymour. Então, quais são mais as igrejas que têm isso? Assembleia de Deus, né? E as outras neopentecostais. Deus é amor. E eu participei, vim desse meio. Eu fui batizada na Assembleia de Deus, vim do meio do manto, né? E lá participei de uma igreja pentecostal, onde existia um irmão cheio de Deus, mas não falava em línguas e não poderia exercer nenhum cargo na igreja. Mas era um homem que a gente via que era um diácono maravilhoso, mas não exercia nenhuma função na igreja porque não tinha o batismo de línguas. E no meio desses extremos, creio que seja a visão da igreja, mas eu vou trazer como sendo a minha visão, certo? Que é a visão moderada, carismática. Porque a gente não pode ir nem para um extremo, nem a gente também pode ir para outro extremo. A gente tem que observar o que a palavra de Deus diz. E a visão moderada, ela diz que os dons são para edificação, não para revelação. A revelação já está aqui. Nós já temos a revelação completa. Mas os dons são para edificação da igreja, do corpo de Cristo. E eles continuam ativos hoje. Mas não são obrigatórios para todos os crentes. É como que Fabrícia disse, cada um tem um dom. Mas nem todos vão ter o dom de línguas, nem todos vão ter o dom de profecia, nem todos vão ter o dom de revelação. Cada um vai ter o seu dom. Cada um vai ter a sua experiência. Né? É como Fabrícia disse, cada um tem um dom. Mas nem todos têm todos os dons. Né? Os dons são disponíveis para todos, mas a gente não vai, muitas vezes não vamos ter todos os dons. Às vezes vamos ter um aqui, vamos ter outro ali. Como eu já fui usada em profecia, mas não sou profeta. E nunca mais fui usada. E nem gosto, vou dizer a vocês, porque eu sinto uma responsabilidade tão grande em falar em nome de Deus. Sabe? Eu vou nas últimas, assim, quando Deus me acocha mesmo, que eu vou entregar a mensagem. Mas Deus usa os dons para edificação da sua
igreja, não para exibição, não para comércio, como a gente vê nos dias de hoje. Os dons são dados pelo Espírito Santo para servir, não para provar espiritualidade. Línguas é um dom válido, mas não é essencial para a salvação e nem para a maturidade cristã. O Espírito Santo opera hoje, mas a Bíblia, ela é suficiente. As línguas são uma evidência necessária, as línguas não são uma evidência necessária do batismo com o Espírito Santo. E é isso que a gente, por ter essa doutrina pentecostal tão viva, tão forte, muitas vezes a gente se pega pedindo a Deus que nos batize com o Espírito Santo, quando nós já somos batizados com o Espírito Santo. A língua é um revestimento, é um dom, é um revestimento, é a liberação do poder de Deus nas nossas vidas, manifestas através de uma língua, através da profecia, através da interpretação de línguas. E aí, o batismo com o Espírito Santo, que é tão falado em Atos, capítulo 2, ali, gente, a experiência de Atos é o início da igreja. É o pontapé inicial da igreja. Batismo significa imersão. É quando você é inserido no corpo. Isso é batismo. Batismo é quando você é inserido. Então, você está aqui na igreja, você aceitou Cristo, mas você ainda não é batizado. Então, você não participa da ceia. Porque você ainda não está totalmente inserido no corpo. Aí você é batizado. A partir do momento que você é batizado, você é inserido no corpo. Aí você toma a ceia, você participa do pão, bebe o vinho. O batismo com o Espírito Santo de Atos, ele estava demonstrando quem iria fazer parte do corpo. Primeiro os judeus, depois os gentios. Foram três passagens. Na primeira, foi alcançada os judeus, e nas outras duas, gentios. Deus estava mostrando, olha, quem vai fazer parte da minha igreja são os judeus e são os gentios. Isso é batismo. E aí houve a evidência da língua, porque a língua, a gente vai ver mais lá na frente, a função do dom de línguas. E aí houve a evidência das línguas para demonstrar que aquele povo faria parte. Mas batismo com o Espírito Santo é quando você recebe Cristo. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele faz a primeira parte. O Espírito Santo faz a primeira parte, aí você confessa, e aí você já é batizado. E quando você aí desce as águas, há uma confirmação. Isso é batismo com o Espírito Santo. E aí é quando ele vai mudar a sua vida. Vai transformar o seu viver. O Espírito Santo, segundo essa, que não está nos dois extremos, que está ali, né, no meio, a carismática, moderada, o Espírito Santo habita em todos os crentes, independente de dons específicos. A Bíblia é a única regra infalível de fé e prática. Os dons de profecias e línguas não adicionam nova revelação, mas podem trazer encorajamento situacional. Porque o que acontece hoje em dia, e aconteceu de denominações serem criadas mediante revelações. Os adventistas, como é?
Ellen White. Foi justamente isso. Porque teve uma revelação. E aí se cria todo um sistema fora do que aqui está falando, por revelação. A revelação já está aqui, ó. A revelação é Gênesis a Apocalipse. Agora, existem revelações para a nossa vida? Existe. Existe Deus falar e dizer, olha, tem uma promessa, cantamos aqui, eu vou viver a totalidade da promessa? Existe. Mas revelação bíblica, revelação que está fora dessas letras aqui, a gente não deve seguir. Não deve seguir. As línguas devem e podem ser usadas em oração pessoal, mas não devem dominar a adoração pública sem interpretação. A gente vai ver isso também mais lá na frente. Os dons são válidos, mas devem ser exercidos com sabedoria, ordem e submissão à Bíblia. A ênfase é a edificação coletiva e não experiências individuais. Distinção entre profecia bíblica e mensagem inspirada. E a obra do Espírito Santo deve ser racional, ordenada e edificante. Não emocional ou caótica, ao ponto de Paulo escrever aos Coríntios, porque Coríntios estava caótico, eles tinham todos os dons e não estavam sabendo usar esses dons. A igreja mais poderosa, gente, que existiu foi a igreja de Coríntios. Em relação a dons, era a igreja mais poderosa. Ela possuía todos os dons, mas estava uma bagunça. E aí Paulo escreve, olha, vocês vão exercer assim, assim. E ele vem com essas instruções, que nós estamos mergulhando nela todos esses sábados. E o grande teólogo que se destaca nessa corrente moderada carismática é o John Stott, que é o que eu amo, que eu gosto. É John Stott. Ele vem trazendo justamente essa visão equilibrada, que não há um extremo que você não pode exercer algo na igreja por não ter um dom de línguas. E é como se o dom de línguas fosse o dom, assim, o menor dom, é como se é a porta de entrada. Né? Você recebe a língua ali, aí você vai escalando no ministério. Não pode ser isso. Não pode ser. Mas a gente falou, você falou, Paulinha, falou, mas o que é o dom de línguas? O que é esse dom? Não, né? Que é tanta gente brigando aqui, cada um com sua visão, cada um com seu, né, com seu modo de ver. O que é o dom de línguas? E aí a gente vai agora para a Bíblia, né? Agora a gente vai entender o que Paulo está dizendo aqui. E é 1 Coríntios capítulo 14. O dom de línguas é a capacidade que a gente tem de falar uma língua desconhecida. Geralmente como um sinal ou uma mensagem direta de Deus. 1 Coríntios 14, verso 2, vamos ler. Vamos começar do primeiro, do verso 1. Sigam o amor, procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Por isso que a gente também não pode dizer, como os sensacionistas falam, e aí a gente vai ver isso mais lá na frente, que é só um dom. Por exemplo, eu não sei falar inglês, mas aí eu chegava aqui e começava a falar com a pessoa em inglês, evangelizando aquela pessoa. Não é só isso. Aqui ele diz, fala mistérios. Né? Paulo está dizendo aqui, fala mistérios. Então, o dom de línguas é essa capacidade que nós temos de falar uma língua diferente. E há duas possíveis expressões desse dom. As línguas conhecidas, ou seja, se eu pego aqui e falo um chinês, ou um mandarim,
sem eu nem nunca ter estudado. Isso é um dom de línguas, que foi evidenciado em Atos 2. Porque em Atos 2, quando eles receberam o Espírito, que eles estavam falando em línguas, os que estavam de fora diziam, eles estão falando na nossa língua? Então eles estavam entendendo o que os irmãos dentro da sala estavam falando. E o nome disso a gente chama de glossolalia, que é a língua terrena, mas de uma forma sobrenatural eu consigo falar sem estudar. Para um determinado propósito. E as línguas desconhecidas, que aí é o que Paulo vai falar aqui, que são línguas de linguagens celestiais, são línguas que nós falamos em mistérios, que nós não entendemos, né? Mas falamos em mistério. E aí ele continua, no verso 3. Mas o que profetiza fala para pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas, a si mesmo edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Então, esse dom pode ser desenvolvido tanto quanto uma língua normal, terrena, quanto uma língua de mistérios, uma língua espiritual. E qual é a função desse dom? Para que serve esse dom? No dia de Pentecostes, o dom de línguas foi um sinal para os judeus. Então, a primeira função do dom de línguas é ser um sinal. É um sinal. Paulo também vai falar isso, que a língua é um sinal. E no evento de Pentecostes, marcou o nascimento da igreja, e a língua, ela era um sinal da autenticidade divina sobre os apóstolos. Deus estava ali dizendo, olha, estes aqui estão recebendo o meu Espírito, né? Era o sinal ali que Deus estava dando ali, o derramamento do Espírito Santo ali, sobre todos, mediante a profecia de Joel, que nos últimos dias ele derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. E ali era o sinal evidente que Deus estava derramando o Espírito dele sobre toda a carne. Para os judeus que estavam ali na festa de Pentecostes. Mas em Coríntios aqui ele vai dizer que o dom de línguas, a função do dom de línguas é a edificação e a ordem da igreja. Que é o que ele fala aqui. E aí vamos para o versículo 27 e 28. De 1 Coríntios 14. No caso de alguém falar em línguas, não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, isto sucessivamente. E haja alguém que interprete. Mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, a gente vai para muitos ciclos de oração, que a gente vê o manto, o reteté, girando no meio do caminho, e a gente vê muita bagunça. E a gente não vê a instrução de Paulo sendo seguida. Que nós devemos falar em línguas, mas nós devemos falar em línguas para a nossa edificação, porque falamos em línguas com Deus. E quando nós estamos em um ambiente público, 2 ou 3 no máximo, e tem que ter um intérprete. Né? Eu fui para um culto, para uma vigília, que ficou marcado na minha vida essa vigília. De tanto que foi. Era um falando aqui, outro falando ali, outro falando acolá, e vinha um marchando, outro profetizando, tudo isso ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E Deus não estava sendo glorificado naquele lugar. Foi me dando uma agonia na minha alma, uma agonia de estar ali, porque eu não estava vendo realmente a presença de Deus ali. Tinha manifestação de dons? Tinha. Mas a presença de Deus não estava ali, porque era mais algo emocional do que
o exercício do dom espiritual. E nesses versos, do 27 e o 28, nós vemos que as línguas devem ser usadas com moderação e sempre acompanhadas de interpretação, e que devem ser proferidas em particular. O dom de línguas, ele deve ser buscado para que a gente fale em mistérios com Deus, de forma extraordinária e particular. Nós devemos exercer esse dom de forma particular. E é maravilhoso quem tem o dom de línguas, porque está se edificando. Porque muitas vezes a gente quer o dom que nos coloca em evidência. O dom de língua não nos coloca em evidência. O dom de língua, ele nos edifica ao Pai. E qual é o propósito do dom de línguas? Comunicação direta com Deus, que é o que ele fala aqui no verso 2, que com Deus nós falamos em mistério. É uma forma de oração e adoração. Gente, nós podemos aqui na igreja, quando estamos cantando, falar em línguas. Você pode estar aqui, ó, só falando com Deus ali. Você pode cantar em línguas. Você pode. Você pode exercer isso no meio da igreja. O que não pode é estar uma muvuca, como foi essa vigília que eu participei, mas você pode. A instrução é que nós devemos exercer. Além de comunicação direta com Deus, o dom de línguas, ele tem um outro propósito, que é a edificação própria nossa, certo? E ele também é um sinal, por último, né? Ele é também um sinal para os incrédulos. Assim como em Atos foi um sinal para os judeus, o dom de línguas, ele também é um sinal para aqueles que não creem, para os incrédulos. Vamos para o versículo 14, 1 Coríntios 14, 22. Olha o que ele diz. Portanto, as línguas constituem um sinal, não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, é para os que creem. Então, um dos propósitos dos dons de línguas é justamente um sinal para o não crente. Um sinal para o não crente. E aí ele vem, como a gente deve desenvolver, né, esses dons. Como a gente deve usar esses dons. E aí Paulo, ele prossegue na sua instrução. E aí a gente vai continuar aqui no verso 5, que ele diz. Deixa eu tirar o óculos aqui, que é para mim ler com esse óculos Jesus. Diz o seguinte. Eu quero que vocês todos falem em línguas. Olhe para o seu irmão e diga, Deus quer que você fale em línguas. Não, agora falo com convicção, porque desse jeitinho aí, nem eu escutei, nem seu irmão do lado escutou. Isso, Deus, olhe para ele com convicção, meu irmão. Isso. É o que Paulo diz. É o que Paulo diz. Eu quero que vocês todos falem em línguas. Mas tem uma coisa. E aí eu não sei. O próximo é profecia? O próximo dom? Então não vou nem entrar. Né? Aí ele diz. Mas quem profetiza é superior.
ao que fala em línguas, a não ser que as interprete para a edificação da igreja. Isso, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia ou doutrina? Paulo está dizendo que se chegar aqui, só falando em línguas, ninguém vai entender. Se eu chegar aqui, fosse pregar só falando em línguas, quem iria entender? Ninguém. Ninguém iria entender. Né? Então ele está dizendo que haja uma interpretação das línguas. Verso 7. É assim, como instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, quando emite um som. Se não emitirem sons bem distintos, como se poderá reconhecer o que se toca à flauta ou na harpa? Pois também, se a trombeta der o som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vocês, se com a língua não disserem palavra compreensível, como se entenderá o que foi dito? Porque vocês estarão como que falando ao vento. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Mas se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para quem fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para quê? Para a edificação da igreja, gente. Dom é para a edificação da igreja. Repita comigo. Dom é para a edificação da igreja. Dom não é para o profeta receber 50 mil reais para estar aqui profetizando. Não caiam nisso. Os dons de Deus são gratuitos. Nós não devemos pagar por eles. Como eu vejo no meio pentecostal, se paga para estar uma multidão dentro da igreja. Ah, porque fulaninho, que é o profeta tal, vem aí. Aí lota a igreja. Paulo está dizendo o quê? É instrução, é para edificar a igreja. Não é para edificar o profeta que está em evidência na internet. Não é para isso. As pessoas estão usando o dom de Deus de maneira para a sua usura, para si mesmo, e não pode. Não pode. O dom é para edificar a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, a mim e a você. Por isso, quem fala em línguas, ore para que possa interpretar. Você fala em língua, irmãos? Quem fala em língua aqui? Olha o que Paulo está dizendo. Peça para interpretar a sua língua. E quem não fala? Peça para ter? Quem não fala em línguas aqui? Peça hoje para ter o dom de línguas. Mas peça para ter com entendimento de que você está falando em mistérios com Deus. Peça para ter entendimento de que você vai se edificar, que você vai ser um sinal para aquele que não é crente. Mas que você deve pedir. Buscar os dons, gente. É necessário nesses últimos dias. É impreterível a gente buscar os dons de Deus nesses últimos dias. Mas também buscar, e graças a Deus pela nossa igreja, de forma correta, de forma entendível. Porque se eu orar, verso 14. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora,
mas a minha mente fica infrutífera. O que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Certo? Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela é um equilíbrio. Ela é um equilíbrio, ela não vai para nenhum extremo. Ela é um equilíbrio. Ele está dizendo, você pode ser do manto, seja do manto, mas seja do manto com entendimento. Entenda o que você está falando. Fale em línguas, mas também fale entendível, com a mente. Quando ele fala com a mente é porque é com entendimento, é da gente saber o que a gente está falando, a gente deve saber o que está falando. Se você louvar apenas em espírito, como não instruído poderá dizer amém? Imagina aí, se eu e Fabrícia começar só aqui só, o tempo todinho, e vocês vão entender o quê? Que a gente está cantando. Nada. Depois da oração de agradecimento que você fez, porque ele não entende o que você diz. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais que todos vocês. É porque Paulo está dando uma lapada para quem fala em línguas assim, né? Ele vem trazendo uma lapada para a igreja de Coríntios, ele começa logo com o cacete, né? Porque a igreja de Coríntios era uma igreja gloriosa, mas também era uma igreja que tinha um pecado terrível. Então ele começa tratando do pecado da igreja, aí depois ele vai tratar do corpo, de como está. Eu acho que deveria ser uma bagunça lá para Paulo estar vindo com essa lapada, porque aqui são palavras bem duras que ele vem trazendo. Aí ele diz, eu falo línguas mais do que todos vocês. Contudo, na igreja, prefiro falar 5 palavras com meu entendimento para instruir os outros do que 10.000 palavras em línguas. Irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças. Mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. E aí ele vai dizer, né? Na lei está escrito, falarei a este povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas constituem sinal, não para os que creem, aí que a gente já leu, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, mas sim para os que creem. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que vão dizer que vocês estão loucos? Porque se todos profetizarem e entrar ali um irmão não crente ou não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos que eles têm no coração se tornarão manifestos. E assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorarás a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Que fazer então, irmãos? Ele pergunta. Que fazer? Aí ele vai trazer a instrução. Porque nós devemos... E aí ele vai dizer, no máximo 3 pessoas, com um intérprete, né? E caso contrário, nós devemos nos calar e orar consigo. E aí ele vai terminar lá no 40, falando que tudo deve ser com ordem e decência. Aí ele termina dizendo com ordem e decência. E aí, isso é porque a gente já leu, né, no 27, que ele diz... No caso de alguém falar em línguas, não sejam mais do que 2, quanto muito 3. E isto sucessivamente. E haja alguém que interprete. Mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profecia. Aí eu não vou ler, porque essa parte é para quem vai falar sobre profecia. E aí no verso 40, ele vai terminar dizendo, tudo, porém,
seja feito com decência e ordem. Então a gente não pode apagar o espírito, como os cessacionistas fazem, mas também não podemos reduzir o espírito a uma caixinha de dizer que só quem pode ter função e trabalhar na igreja é quem tem o dom de línguas. Porque tem muita gente com dom de línguas aí que tem um caráter meio duvidoso. E a gente não pode chegar nesses dois extremos. Não podemos botar o Espírito Santo na caixinha e nem podemos apagar o Espírito. Nós devemos andar no equilíbrio, na ordem e na decência, entendendo aquilo que estamos fazendo, entendendo por onde caminhamos, porque nós caminhamos para chegar à estatura de varão perfeito. Paulo diz, quando eu era menino, falava coisas de menino, fazia coisas de menino, mas quando eu deixei de ser menino, passei como um homem. Quando eu deixei de ser menino, passei a falar como um homem. Então nós devemos deixar as coisas de menino para trás e conduzir as nossas vidas de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Então, nessa noite, eu encorajo você que não tem o dom de línguas, buscar ter o dom de línguas. Porque aí você vai falar mistérios diretamente com Deus. E quem tem o dom, pedir a Deus para conseguir interpretar as línguas. Imagina aí, hein? Eu falando aqui uma língua, aí se levanta Fabrício interpretando, Gustavo dizendo uma profecia. Eita, glória, olha o manto aqui dentro dessa igreja, é uma igreja poderosa. Aí Júnior vai e se levanta com uma revelação, que eu creio em nome de Jesus, profetizando aqui. Imagina aí, hein? É um manto. Vem Geis aqui no manto de raio, aqui vem cortando, laçando. É isso que nós devemos ser, com entendimento, para que alcancemos quem está lá fora, né? Porque o nosso propósito de vida é esse.